Câncer de mama. Os números mostram, só este ano devem ser 50 mil novos casos da doença. Só quem passa por ela para saber o quanto a prevenção é importante. E eu estou aqui hoje com a professora de inglês Rita de Cássia Pastori e também o mastologista Dr. Juliano Cunha. Obrigada a ambos por tirarem esse dia hoje para a gente discutir mais um pouco sobre o câncer de mama. Doutor Juliano, eu vou começar com a Rita, já avisando que temos muitas perguntas, viu, do pessoal que participou, agradecendo a você que ligou, que mandou e-mail, que participou pelo blog. Rita, no ano passado você descobriu que tinha um tumor. Você foi fazer a redução mamária, não é isso? E acabou descobrindo. Como é que foi isso? Foi um momento muito difícil para mim, né? E para a família como um todo, porque não esperava, né? Era uma coisa que a gente não esperava, né? Você vai fazer apesar da minha plástica não ser estética, né, era uma plástica funcional, mas foi um choque para a gente. Mas a gente tem aquele princípio de vida que não se deve desesperar jamais, né? Então nós fomos, a partir desse momento que teve a descoberta do câncer, atrás do mastologista, porque eu não tinha um mastologista antes, né? Então aí eu fui atrás, né, pesquisamos, eu fui em 4 profissionais da área, e encontrei o Dr. Juliano, né? E você tem que ter uma pessoa que você tenha confiança, que você tenha empatia, né? Que você está colocando a sua vida, né? Nas mãos dele, a expectativa de tratamento, tudo na mão dessa pessoa, né? E aí nós encontramos o Dr. Juliano, uma pessoa que eu sou eternamente grata pelo carinho, pelo profissionalismo, né? Pela competência, né? E a partir do momento, nós vamos fazer todos aqueles exames pré-operatórios que são necessários. Eu passei pela operação do linfonodo sentinela, né, que eu acho que aí ele explica melhor. E você depois ela retirou? Retirei o linfonodo para ver qual grau, né? Grau, né? Eu tinha metástases nos linfonodos, né? E aí eu parti para o tratamento. Quimioterapia. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Difícil. Difícil, é um tratamento muito difícil, muito doloroso, né? Uma parte muito difícil da vida da gente. Eu acho que o problema, assim, para a mulher que é vaidosa, a ideia de perder o cabelo, ficar careca, é uma coisa muito traumatizante. Para mim, particularmente, eu não tive problema em ficar careca, não. Você queria era ficar curada, eu queria era passar pelo tratamento, conseguir passar, né? Vencer essa etapa, né? E a gente conseguiu. Aí eu fiz as 6 sessões de quimioterapia. Após a sessão de quimioterapia, eu fiz exames complementares para ver qual medicação que eu teria tomado durante o período de 5 anos, né? Que é a medicação de remédio. Agora hoje você está bem. Estou bem. Olho brilhando, pele bonita. Isso é na vida tudo tem que ter benefício, né? O cabelo nasceu muito mais saudável. Tá agora bonito, brilhando, aqui o tá cabelo só. A pele melhorou, né? E os valores também com certeza de vida, mudaram, né? E após eu passei por 33 sessões de radioterapia. Nós vamos saber mais um pouquinho da história da Rita, porque a gente tem outras pessoas aqui também, doutor Juliano, que estão assim preocupadas. Eu tenho 2 perguntas aqui da Rúbia Anselmo de Uberaba. Ela quer saber se há como prevenir o câncer de mama e quando é que tem que se fazer a mamografia. Ok, bom dia, Mônica. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar de um tema tão interessante que é o câncer de mama, tão importante, né, em se fazer um diagnóstico precoce e em avaliar algumas medidas de prevenção. Quanto à prevenção do câncer de mama, é importante a gente avaliar que temos que buscar as causas. E essas causas, na verdade, são várias. Então, é uma doença multifatorial. Eu tenho a origem hereditária, que corresponde a cerca de 10% dos casos. Obesidade pode aumentar o número de casos de câncer. Sedentarismo. Eu tenho aí fatores externos, né, que muito vão também ajudar a estimular o desenvolvimento de um câncer de mama. Então, o que hoje nós falamos que é importante? Modificar os seus hábitos de vida, que hoje nós sabemos que 30% a 40% de todos os tipos de câncer, seja de mama ou de outros, são evitáveis. Se eu mudar a minha qualidade de vida, atividade física, uma alimentação saudável. E em relação à mama, o que a gente pode fazer hoje, o que nós já sabemos? Que o importante associado a essa qualidade de vida é o diagnóstico precoce. Hoje o importante é se fazer o diagnóstico ainda numa fase inicial. Saber o quanto antes. E essa fase inicial não é aquele momento que a paciente detecta um nódulo na mama.
e sim é um momento onde ela faz uma rotina periódica, seja ela anual ou no período que for determinado pelo mastologista, e assim nós conseguimos detectar isso ainda em imagem. Uma lesão milimétrica, vamos dizer assim. Seria ali até 1 centímetro? Menos que um centímetro. Nós conseguimos detectar através de exames de imagem lesões milimétricas. Com isso possibilita um tratamento muito menos agressivo e com resultados que chegam a próximo aí a 99%, 100% aí de chance de cura. A Roselaine Matos dos Santos, de Uberlândia, ela quer saber se tem uma idade de maior prevalência do câncer de mama. Sim, se nós formos avaliar o pico de incidência da doença, ela acontece por volta da 5ª, 6ª década, 55, 60 anos. O que nós temos percebido hoje? Que, na verdade, essa é uma doença que tem aparecido também nas mulheres mais jovens. E, infelizmente, nesses casos, a gente tem um tumor um pouco mais agressivo. E daí a importância de se fazer um acompanhamento com um especialista num período adequado e tratar de forma adequada. A gente hoje sabe que não é só o papel da cirurgia que é importante no câncer de mama. Nós temos todo um tratamento complementar aí, adjuvante, que nós chamamos, que é composto de quimioterapia, radioterapia, hormônio e imunoterapia. Esse conjunto que vai ser o grande responsável pelo sucesso do tratamento. E tem que encarar, né? Com certeza. Eu tenho aqui a pergunta da Elisângela, ela tem 30 anos, mora no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Ela sente uma dor na mama esquerda há mais ou menos umas 3 semanas. Fez ultrassom, estava tudo normal. Ela quer saber se assim mesmo deve se preocupar com essa dor. Ok. Uma coisa que é interessante é essa queixa de dor mamária. A maioria das mulheres procuram muitas vezes o mastologista para afastar um diagnóstico de câncer e avaliando esse caso de dor mamária. Doutor, minha mama está doendo e eu estou com medo que seja câncer. Se toda paciente que tivesse dor mamária fosse diagnosticado um câncer, isso seria muito complexo, porque a dor mamária é um sintoma bastante frequente e a gente sabe aí que 85% desses casos de mastalgia, como nós chamamos, se resolvem apenas com explicação, tá? Com uma orientação adequada. Orientação em relação ao uso de um sutiã correto, postura adequada. E o que é importante a gente frisar nesse momento? Que no caso, a dor, ela não vai ser o primeiro sinal, o primeiro sintoma de uma lesão maligna da mama. Tá? As lesões de mama malignas são silenciosas. Então daí a importância de uma avaliação periódica e de um cuidado. Muito se fala em relação ao autoexame, né? O INCA favorece esse autoexame e orienta as mulheres a fazerem o autoexame. O autoexame, na verdade, é mais para chamar a mulher a ter atenção com a sua mama, e ela é a melhor pessoa a avaliar alguma alteração mamária e se preocupar em fazer uma consulta. Vamos falar do autoexame daqui a um pouquinho. E a mamografia é um alerta, né, que os especialistas têm feito. E é um dos maiores medos das mulheres é encarar os exames para saber se a mama tem algum probleminha. A mamografia é o exame que ajuda a identificar o quanto antes se há um sinal de câncer. Foi depois de uma viagem que Dona Valda descobriu que estava com câncer. Procurei um médico e ele achou um nódulo. Me mandou fazer biópsia, me mandou fazer ultrassom e já no ultrassom já constou alguma coisa, na biópsia também já constatou que era um carcinoma papilífero. Ela leva o tratamento a sério, com disciplina. A cada ano faz novos exames. Consciente, ela não descuida. Me preparo muito assim para não entrar em desespero, sabe? E faço os exames preventivos de câncer de mama, de câncer de colo de útero, tudo eu faço todo ano. Depois dos 40 anos, as chances de uma mulher ter câncer aumentam, principalmente o de mama. Por isso, a mamografia é insubstituível. Deve ser feita todo ano. A partir deste exame, é possível perceber se há algum sinal de alteração. Pelas contas do Instituto Nacional do Câncer, são 50 mil novos casos da doença por ano. E segundo os especialistas, uma das maiores dificuldades é conscientizar sobre a importância dos exames. O exame, ele é desconfortável, né? A mamografia. Você vai colocar no aparelho um órgão, que a mama, que é muito sensível, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todo mundo, acho que eles ficam mais com ansiedade, com medo do diagnóstico do que do exame.
Então que a gente tem que realmente tirar esse estigma, né? Tirar esse medo de realizar o exame, porque ainda é um dos métodos mais fáceis, mais acessíveis e confiáveis para a gente fazer o diagnóstico precoce. O exame de mamografia é simples, não precisa de nenhum preparo e nem mesmo da utilização de medicamentos ou anestésicos. A paciente chega aqui, responde um pequeno questionário e depois começam os procedimentos. E quem acompanha esse dia tão importante na vida dessas mulheres é a Marcelena. Qual que é a principal dúvida que você ouve dessas mulheres? É com relação à dor. Todo mundo chega aqui pensando que vai doer, que é um exame bem desconfortável, que realmente tem um desconforto, mas é tolerável. É mais um preparo psicológico? Sim, um preparo psicológico, só um medo mesmo. Então vamos mostrar como que é feito? Então esse é o aparelho? Sim, este é o aparelho de raio-x apropriado para o exame, que se chama mamógrafo. Como que é feito? Ele comprime a mama de forma que as imagens saiam mais nítidas e, consequentemente, um diagnóstico mais bem elaborado. Ele desce, ele faz a movimentação para as posições que eu preciso. É um procedimento que detecta o câncer em fase inicial ainda. Antes que elas sejam lesões sintomáticas, nós já detectamos aqui neste exame, na mamografia. Qual que é a sensação da paciente na hora que termina? Olha, elas saem bem mais tranquilas, né? Acaba com aquela imagem do exame, que é um exame muito dolorido, tudo. E graças a Deus sempre retornam para que eu possa cuidar delas.